O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no primeiro dia da nossa novena de Pentecostes. Imagine, aos olhos de Deus, a igreja inteira que começa a suplicar o Espírito Santo. Nós, aqui na nossa paróquia, vocês que acompanham pelas redes sociais, suplicando o Espírito Santo. E eu não tenho dúvidas, meus santos, de que o Senhor queira atender a nossa prece, de que o Senhor queira nos conceder o seu Espírito, mas depende também da nossa capacidade de receber, porque às vezes pedimos com a boca, mas nos fechamos com o coração. Nós pedimos uma coisa com a boca, mas de verdade a nossa alma, a nossa vida pedem outras coisas. Então precisamos pedir o Espírito Santo e pedir o Espírito Santo a graça de pedir, para que nós peçamos de verdade, de fato, o dom de Deus. Pois bem, e para que é que nós pedimos o Espírito Santo? Olha, eu tenho certeza que muitos aqui têm intenções particulares nesta novena de Pentecostes, e vocês podem ter, não há nenhum problema em trazer para esta novena algumas intenções particulares, mas dentre elas, a primeira delas, a intenção central, deve ser a súplica de sermos cristificados. O Espírito Santo vem para nos cristificar. O Espírito Santo vem para realizar a sua obra, que é nos santificar, nos tornar agradáveis a Deus, amigos de Deus, santos. Então, além das nossas intenções particulares, precisamos pedir a Deus, então, que a vinda do Espírito Santo faça morrer, mate o homem velho, a mulher velha, a mulher egoísta, o homem muito centrado nas suas vontades e nos seus quereres, independentemente da vontade de Deus e do querer de Deus, para que, morrendo o homem velho, possa surgir, possa ressuscitar, possa resplandecer, melhor dizendo, aquele homem novo que já nos foi concedido desde o dia do nosso batismo, mas que precisa desabrochar em nós, resplandecer em nós. Pois bem, então, tendo isto em mente, tendo isso presente no nosso coração, lancemos o nosso olhar sobre a liturgia da palavra de hoje. Mais uma vez, aqueles que participaram da missa ontem, ou que leram o Evangelho de ontem, vão lembrar que Jesus retoma o mesmo tema. Versículo 20, João, capítulo 16, versículo 20. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Nós ontem refletíamos sobre isto e dizíamos que
Jesus não diz que a nossa tristeza cessará e virá a alegria. Jesus não diz que a tristeza sairá e a alegria tomará o lugar da tristeza. Jesus diz que a própria tristeza se transformará em alegria. Isto é, aquilo que de alguma maneira nos faz sofrer, exatamente aquilo será motivo de nós nos alegrarmos. E eu lia um cântico que está no missal, um cântico para a adoração da Santa Cruz na Sexta-feira Santa, que dizem: adoramos, Senhor, vosso madeiro, a cruz, né? Adoramos, Senhor, vosso madeiro. Esta antífona, ela pode ser cantada enquanto o sacerdote entra com a cruz, para ser, quer dizer, depois que ele entra com a cruz e deixa, e nós iremos beijar a cruz, este cântico pode ser entoado. Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos, veio alegria para o mundo inteiro, por esta cruz que hoje veneramos. Então, a alegria para todos nós vem daquela cruz que de alguma maneira, naquele dia, nos entristece, porque olhamos para a cruz, olhamos para o nosso Deus crucificado, experimentando a morte na sua humanidade. Nós sofremos, mas exatamente por aquela cruz virá a alegria. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Meus irmãos, Jesus então, ele aplica esta realidade para a nossa vida espiritual. Não há verdadeira vida espiritual sem esta dinâmica de alegria e tristeza, ou melhor, cronologicamente, sem esta dinâmica de tristeza e alegria, morte e ressurreição. Uma vida espiritual, ela é marcada pelo mistério pascal: tristeza, as dificuldades e alegria, a morte, a renúncia, a cruz e a vida, a ressurreição. Então não há vida espiritual sem este caminho. E Jesus continua aqui no Evangelho de São João, no versículo 21, ele vai usar uma imagem que com certeza nos ajudará a aprofundar ainda mais na meditação desta dinâmica da nossa vida espiritual, daquilo que aconteceu no mistério pascal, mas daquilo que precisa acontecer na nossa vida. Jesus então usa a imagem aqui de uma mulher que sofre as dores de parto, versículo 21. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de uma criança ter vindo ao mundo. Então, Jesus usa essa imagem que hoje em dia, devido aos partos cesáreos, muitas vezes nós não temos muito claramente, mas no contexto de Jesus, um parto era uma dor. A mãe iria sofrer para parir aquela criança, para colocar para fora aquela criança. E Jesus usa exatamente esta imagem para falar da sua paixão, mas também aqui para que nós apliquemos a nossa vida espiritual. Não existe, meus santos, uma vida espiritual sem dor. Nós não podemos ter uma vida no Espírito sem dor, e não podemos invocar o Espírito Santo se não estivermos dispostos a gerar o homem novo em nós, isto é, a fazer resplandecer, a fazer crescer o homem novo em nós, até que nós possamos dizer, como São Paulo:
já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, assim como, e aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou fazendo juízo de parto natural ou parto cesáreo, tá? Mas na mentalidade do mundo, muitas pessoas recorrem ao parto cesáreo porque elas não querem ter dor. Mas isso é impossível na vida espiritual. Não há como querer ter uma vida espiritual sem dor. Não há como ter uma vida espiritual sem fazer morrer o homem velho, o homem egoísta, a mulher velha, a mulher egoísta que existe em nós. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no primeiro dia da nossa novena de Pentecostes. Nós estamos suplicando o Espírito Santo. Nós estamos pedindo o amor de Deus. Ora, para que o amor de Deus venha, o egoísmo precisa sair. Para que o homem velho, para que o homem novo resplandeça em nós, o homem velho precisa morrer. E aqui não tem nada de romântico. Nós sabemos que fazer o homem velho morrer, nós sabemos que experimentar a morte para as coisas às quais somos apegados é doloroso, mas nós precisamos, conscientes disso, invocar o Espírito Santo. Nós não podemos nos ajoelhar, vocês em casa, vocês aqui na igreja, vocês que vão fazer esta novena em um outro momento do dia, e pode fazer sem nenhum problema. Você não pode, lá no seu canto de oração, começar a dizer: ó vinde Espírito Criador, se você não quer que de verdade Ele crie uma realidade nova em você. É Espírito Criador, é Espírito que vai ter que colocar abaixo o edifício de pecado construído por nós, com as nossas próprias mãos, com as nossas más escolhas, com os afetos e instintos guardados e alimentados na nossa alma. Então vem o Espírito Criador, que primeiramente precisa colocar abaixo, mas Ele colocará abaixo com as nossas mãos. O Espírito virá, Ele colocará abaixo toda a obra da carne de pecado que houver no nosso coração, mas Ele quer fazer isso com as nossas mãos, com a nossa colaboração, porque ora, quantas vezes nós gostaríamos que o homem velho sumisse e o homem novo viesse de uma maneira indolor, que nós nem percebêssemos, dormíssemos pecadores e acordássemos santos, que tomássemos uma pílula, santidade, e simplesmente nos tornássemos um homem novo, uma mulher nova. Mas não é assim que acontece. Isto é, precisa haver uma geração, uma criação, uma colaboração da nossa parte com o Espírito Santo, para que Ele venha criar uma realidade nova dentro de nós. Ouvindo Espírito Criador, ouvindo Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. As nossas almas visitai, pedindo a visita de Deus. Mas, como já falei aqui tantas vezes, a visita de Deus, a visita do Espírito Santo, às vezes é crucificada, é dolorosa. Nós gostaríamos que sempre fosse uma visita gozosa, mas não é assim. Se nós olharmos para as vidas dos santos, nós veremos que não poucas vezes Deus os visitou dolorosamente. E se nós olharmos para a nossa vida espiritual, nós perceberemos também que muitas das visitas de Deus na nossa vida foi uma visita dolorosa, foi uma visita que nos fez sofrer, foi uma visita incômoda. Mas se nós não fecharmos as portas para este visitador,
para este que nos visita de uma maneira incômoda e dolorosa, se nós não lhe fecharmos as portas, nós veremos depois que aquela visita foi maravilhosa e aquela tristeza se transformará em alegria. Aquilo que naquela ocasião foi doloroso, foi incômodo, imagine, pense aqui, vou dar apenas um exemplo, tá? Poderia dar vários exemplos. Pense aqui em Santo Inácio de Loyola, que com aquela sua chaga, sua perna ferida na enfermaria, ele não seria mais aquele soldado garboso, ele não seria mais um cavaleiro, ele não seria mais um homem que as mulheres iriam olhar e dizer: nossa, que homem bonito, elegante, forte. Não, ele seria um aleijado. Ele iria puxar a perna, um aleijão. Acabou todo a sua alegria humana. Aquilo foi um fracasso, uma tristeza, uma morte. Mas aquilo que era tristeza se transformou em alegria, porque ali foi uma visita de Deus. Meus irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, ilumine as nossas almas e nos faça compreender este mistério. Só assim nós poderemos crer e nos regozijar com esta palavra de nosso Senhor: a vossa alegria, a vossa tristeza se transformará em alegria. Peçamos o Espírito Santo, peçamos sabendo que Ele vem como um fogo abrasador, Ele vem para queimar muita coisa, Ele vem para destruir muita coisa, mas Ele é Criador. Ele vai destruir com as nossas mãos, para depois soberanamente, mas com o nosso auxílio, construir um novo edifício espiritual, no qual o homem novo, o verdadeiro homem novo, neste edifício poderá habitar. Peçamos com confiança, peçamos juntos, nós aqui na paróquia, vocês pelas redes sociais, peçamos o Espírito Santo e peçamos a Deus a graça de pedir adequadamente, para que nenhum medo se torne obstáculo para uma verdadeira súplica do Espírito Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.